Vamos pensar nessa frase. Eu vou precisar de você. Eu vou falar, eu estou aqui para o que você precisar. Sempre falo isso. Mas existem algumas que não entram no estudar antes, no entender os processos antes, e falam assim: se eu não conseguir, eu te mando mensagem. Ou se eu não conseguir, eu vou gritar. Ou se eu precisar de você, eu grito. Vamos É pensar uma bem coisa. assim mesmo, viu? É Vamos bem pensar uma assim. coisa. Se você não tá conseguindo parir, você vai chamar o médico ali naquela hora? Não, o médico já tá contigo. Não, Não é verdade? com certeza. Se você não tá conseguindo comer, você vai passar mal para chamar alguém? Não. Você vai tentar resolver o negócio antes de não conseguir. Então, eu acho que é exatamente nesse ponto. Se você busca a informação antes, se você sabe a quem recorrer, se você tem a informação, você vai chamar a pessoa ali antes do problema se instaurar. Antes de você sentir dor, antes de chegar no seu limite. Porque aí a gente volta naquela primeira questão. Quem vai definir o limite é a mulher. E às Sim. vezes, quando você tem suporte, né? Quando você tem suporte de qualidade, quando você tem alguém que te orienta, alguma pessoa que te guia dentro desse processo, você consegue ter uma elasticidade dentro do seu limite. E aí você consegue É ir verdade. além, às vezes, do que aquilo que você idealizou na gestação. Entendeu? Então, eu acho qual é o momento ideal para buscar o profissional relacionado ao aleitamento materno? Eu acho que é ainda na gestação. Ah, mas eu não fiz isso. Deu ruim? Não. Deu ruim, a minha aqui deu ruim, viu? Mas é o que você falou. Vamos tentar solucionar as situações que podem vir antes de acontecer o problema, Exato. porque aí a mãe, pós-parto, no puerpério, recém-nascido, mudanças hormonais, e aí de repente dificuldade na amamentação. É muita informação, uma situação muito intensa para tudo isso. Então, se eu tenho essa informação, se eu tenho uma profissional que está me acompanhando, né? Como você falou, desde a gestação, vai trazer leveza para a maternidade e vai Vai. trazer leveza para a amamentação. O Apega, Lloyd, ele foi criado justamente nessa ideia, né? Das pessoas entenderem todos os processos que envolvem a amamentação e saber que e quando procurar a ajuda de um profissional efetivamente. Então, assim, Olha, é, eu falo, quando eu sou contratada ainda na gestação, eu gosto muito de fazer primeiro uma conversa com a mãe na gestação, porque eu já vou saber como é a mama dela, o que que ela espera desse aleitamento materno, o que que ela comprou, oriento aonde ela vai investir em utensílios, o que que vale a pena investir, o que que não vale. Porque ela já vai com o kit pronto, muito personalizado para ela. Porque o que funcionou para você não necessariamente vai não é funcionar para sua amiga. verdade, Geralmente é verdade. isso, porque a gente precisa considerar as diferenças anatômicas que existem, né? Então, às vezes, o bico de silicone funcionou para uma, mas ele não vai funcionar para outra. Às vezes, a tipóia de amamentação vai funcionar para uma, mas não vai funcionar para outra. Então, quando você tem uma pessoa que te conhece ainda na gestação, ela já sabe e conhece o seu corpo e ela vai tratar de uma parte da amamentação, que é a mãe. Quando o neném nascer, ela vai olhar para outra parte da amamentação, que é o bebê, que é a outra parte do encaixe. Eu sempre falo que é uma tomada. A gente cuida de uma parte e cuida da outra. E as duas têm que encaixar para o aparelho funcionar. E a gente vai chamar o aparelho de amamentação. Ai, que lindo, lindo, lindo. E se a gente não consegue, vamos dizer assim, ou se a gente tem que resolver os dois quando o problema está instaurado, é muita coisa, né? Eu acho que vale a pena repetir o período ouro da amamentação, que são os 15 dias no pós-parto, né? Porque é um prazo em que o bebê ainda pode perder peso, porque ele tem uma gordura ali, e a gente vai corrigindo os problemas que podem acontecer. Ou a fissura, ou o engurgitamento mamário, ou a pega, ou a linguinha, ou a disfunção oral que esse bebê pode trazer. Então, esse prazo a gente precisa divulgar muito, né? Se a gente encontra algum profissional, e aí eu acho que essa dica é importante. Eu fui num profissional que falou para esperar porque o bebê tá ganhando peso, mas é só o meu peito que tá machucado. Não espera, né? Pensa que esse esperar tá só esticando o seu elástico de limite. E aí ele pode Para estourar. chegar na situação onde a mãe, de repente, desiste da amamentação, mas esse não era o desejo. Mas como ela chegou no limite, e aí ela não consegue mais lidar com a situação. Acho que isso é muito importante como, como mãe, como mulher.
para mulheres que desejam tentar engravidar. Eu acho que, de repente, essa preparação de começar a ler sobre a amamentação, leia também juntamente com o seu parceiro, porque o seu parceiro, ou namorado, ou companheiro, ou seja lá com quem você convive, faz toda a diferença, porque ele pode dar aquela ajuda, aquele apoio. Então, acho que é extremamente importante buscar esse conhecimento, que foi o que você falou, a questão da educação sobre a amamentação. Isso é muito importante, com certeza. Bom, falamos sobre as duas partes da amamentação e quando parar, afinal de contas, de amamentar? Eu vejo que muitas mães são julgadas por outras mulheres, pelo companheiro. Nossa, você vai continuar colocando o peito na boca dessa criança? Nossa, vai continuar até quando? A criança já come, está enorme. O que você pode me falar em relação ao momento para parar a amamentação? O que seria o desmame? Eu vou falar de dois momentos, assim, né? Eu acho que o primeiro, tanto quando parar, porque essa mulher não aguenta mais, e aí a gente entraria num assunto polêmico, que é relacionado ao sucesso do aleitamento materno. Eu não gosto de falar em sucesso do aleitamento materno. Primeiro porque sucesso parece que é uma coisa estabelecida e que vem do outro. Eu acho que quem determina o sucesso e aonde eu quero chegar sou eu, mulher, mãe, gestante, que amamenta. Então, se eu decidir aqui, na minha cabeça, eu que não sou mãe, que não estou grávida, que eu quero amamentar até 1 ano, mas existe uma política que é justificável, que eu não questiono a política pública em relação a todas as orientações que a gente tem dos órgãos públicos e do Ministério da Saúde, de todas as questões relacionadas à criança de amamentar até os 2 anos ou mais. Por que eu tenho que me apegar a isso? Sendo que quem decide sou eu. Sim. Então, eu acho que quando a gente coloca esse ponto, que quem decide é a mulher até quando ela vai amamentar, a gente deixa a coisa mais leve para quando decidir parar de amamentar, né? Então, assim, o aleitamento materno ele é importantíssimo, exclusivo até os 6 meses de idade, porque ele traz inúmeros benefícios, tanto físicos, quanto fisiológicos, quanto emocionais e principalmente relacionados à inteligência. Isso já é cientificamente comprovado. Então, não existe nenhum alimento melhor que o aleitamento materno, que o leite materno. Ele é um alimento vivo, que ele tem a capacidade de se modificar de acordo com as necessidades do bebê. Dito isso, é recomendado que o aleitamento materno dure até 1 ano, porque é a principal fonte de alimentação do bebê, né? Mesmo com a introdução alimentar, a criança tem um período de aprendizado para comer e para se nutrir, até que o ponto se inverte, né? Então, agora que a gente já falou sobre o sucesso ser uma coisa pessoal do aleitamento materno, de ser a mulher em que decide quando esse momento vai parar, porque às vezes ela vai voltar a trabalhar com 4 meses e dali para ela não é sustentável ela oferecer mais o peito e ela quer dar fórmula e essa decisão é dela dentro da individualidade dela, né, Lloyd? A gente entra Com exatamente certeza. ali nos aspectos integrativos daquela família. Eu acho que esse E é é o muito ponto. importante, né? Respeitar essa visão da mulher, respeitar os limites dela, respeitar aquilo que é importante para ela. Eu sempre falo para as famílias e para as mães que não existe o certo ou errado. Precisa ver o que é importante para essa mulher, o que é interessante para essa família, o que é interessante para esse bebê, o que é saudável. E após a decisão, honrar a decisão Quais são as possibilidades daquela família? daquela, com certeza, aquela Exatamente. mãe. E aí, E quando parar, aí a gente vai falar no desmame. É quando não tiver para mim, é quando não está confortável para uma das duas. De uma é das duas pessoas justamente envolvidas, isso. né? É Ou a justamente mãe isso. ou a criança. O O bebê. que a gente vê muito nas dificuldades? A gente vê essa cobrança de que, realmente você quer parar? Mas a sua criança ainda tá assim. Os extremos. Ou é desmama logo, ou você tem certeza do que é isso? Né? É E bem aí a isso. mulher geralmente fica assim, ai meu Deus, será que eu quero mesmo? Será que é pressão da sociedade? Será que eu quero mesmo? Fica ali, ó. Será que é pressão da sociedade? Será que é privação de sono? Será que sabe? Então eu acho que uma conversa e uma solução para essa mãe é muito particular. Então o que te atrapalha? É a quantidade de vezes que esse bebê vai pro peito?
Se a gente reduzir isso, melhora. Então, de 6 vezes que ele vai à noite, se a gente passar para 2, se passar para 2 eu consigo manter. Boa, então vamos ver o que está acontecendo para reduzir isso para 2. Se você dormir melhor, você vai querer manter o aleitamento materno? Então tá bom. Então vamos ver o que está acontecendo com o sono dessa criança para a gente manter esse aleitamento materno. O que eu Com acho que é importante certeza. falar? O desmame não resolve o problema do sono e não resolve o problema da criança que não come bem. A solução do desmame não é essa. E desmamar também não faz a criança falar, porque às vezes as pessoas falam isso, seu filho não fala porque ele mama ainda no peito. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu já Isso não ouvi muito essa existe. frase. Isso não existe. O profissional que fala que tem que desmamar para a criança falar, você corre, que ali não é um lugar para você ficar. Então, Com assim, dito certeza. que o desmame não resolve o sono, não resolve a criança que não está comendo bem e não resolve a fala, a gente vai ver qual é a necessidade dessa criança, a necessidade dessa mãe para ajustar e às vezes o desmame é o que ela precisa. Com E aí conduzir certeza. de uma forma que não seja, né? Lembra do desfecho final que eu falei lá no começo? Sim, sim. Conduzir de uma forma que não seja nociva nem para os aspectos emocionais, físicos e fisiológicos para a criança e que não seja nociva também para a mãe. Falando sobre todo esse tema, sobre esse bate-papo super gostoso e trazendo muita educação, muito conhecimento para as mães, para as gestantes, para futuras mamães, existe um sucesso na amamentação? Eu acho que existe o sucesso definido pela dupla, pela família, né? Eu vou contar uma história, posso? Pode, claro. Eu vou contar um exemplo que eu vivenciei há pouco tempo. A gente sempre acha que, conforme você vai passando o tempo, né, você acha que você já viu de tudo nessa vida. E não, a gente nunca vive tempo suficiente para viver, para ver tudo, né? Eu atendi um caso de uma mãe que estava com umas questões relacionadas ao pai, que estava enfrentando uma doença quase que terminal, e ela descobriu isso na gestação. Teve uma série de dificuldades, então essa criança teve um freio lingual curto, ele não mamou na primeira hora de vida. É, ele foi para mamadeira logo de cara. Teve uma série de problemas aí em que essa criança ainda não tinha ido para o peito. E essa mãe, ela veio me questionar e veio me perguntar: será que dá tempo? Será que eu consigo amamentar? E a gente foi resolvendo os problemas, a gente foi limpando o caso. Só que a mãe estava no puerpério e o marido em tratamento de quimioterapia. Então você imagina o quanto essa Nossa, situação demandava deixa. energeticamente dessa mãe, né? E aí, depois que a criança fez fono, melhorou o freio lingual, estava na mamadeira, a gente tentou uma série de outros utensílios. A gente abriu mão de tudo para fazer essa criança colocar no peito. Eu consegui fazer esse bebê mamar. E ele mamou 2, 3 minutos, talvez, direto no peito da mãe. E ela não sentiu dor. E foi um momento que eu me emocionei, porque Com ela olhava para mim com certeza. uma magia nos olhos que dá até emoção. Imagina. E ela olhou para mim e falou assim: Leilane, ele tá mamando. Obrigada. E eu Olha, falei: imagina! Quando a gente terminou, porque tinham todas umas questões envolvidas nesse processo, ela falou assim: eu vou guardar no meu coração que amamentar é prazeroso. olha, gente. Eu quero Olha a ver diferença. quem tem coragem de falar que a gente não teve um sucesso nessa amamentação. Você entendeu? Mães, essa experiência, ela é linda. Tem sim dificuldades. Não é porque você está tendo dificuldade ou você está passando por uma situação, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso ou que você não teve sucesso. Então, ouça novamente, com muito carinho, essa experiência. Eu estou aqui com você. A Leilane está aqui também com você. Então, tenha uma rede de apoio, busque ajuda, busque um profissional da área para trazer mais leveza na sua maternidade, para trazer mais leveza nessa amamentação, para que você tenha o sucesso que é importante para você, não porque as pessoas estão cobrando,
mas para você, o que é importante? Para você, para sua família, para o seu bebê. E, nossa, é lindo, eu me emocionei aqui também, com É, certeza, com essa história. lembrei outra também, sabe, Lloyd, que é aquela mãe que a gente fala muito do aleitamento materno do bebê e pro peito, né? Mas só para a gente pensar também no que é sucesso no aleitamento e para as mães refletirem aonde é o sucesso delas. Existem muitas mães de UTI, de bebês que ficam na UTI muito tempo, e mulheres que tiram leite e mantêm essa manutenção da extração do leite por 6 meses, mesmo sem essa criança nunca ter mamado no peito. Quem é a gente para falar que essa mulher não teve sucesso? Se a gente parar para refletir realmente sobre, gente, o aleitamento materno, sobre a amamentação, é um momento lindo, com dificuldades e desafios, mas é que fica na memória de uma mãe para o resto da vida. Não importa como foi a amamentação, mas sim a experiência daquilo que foi importante para você, aquilo que trouxe emoção, aquilo que você considera como sucesso. E esse é o objetivo desse programa de hoje, é falar sobre a educação do amamentar, trazer essa leveza para a amamentação, trazer a importância de buscar profissionais para estar ao teu lado, de trazer essa educação durante a gestação para facilitar o processo, trazendo que a amamentação ela é um processo, é um ciclo, início, meio e fim. Eu também aprendi sobre a amamentação e olha que já faz o quê? Mais de 2 anos que eu não amamento e foi muito bom falar com você. Eu quero te agradecer por esse momento muito especial, por esse bate-papo sobre um assunto que eu particularmente eu amo. E caso, Leilane, alguma mãe, alguma ouvinte aqui, alguma mulher que esteja gestante, queira procurar você, para você trazer essa educação sobre a amamentação, você pode passar o seu telefone, onde é o seu consultório, você tem Instagram. Passe essas informações para essas mães. Ah, é claro, muito obrigada por esse espaço. O meu Instagram é Leilane, como escreve meu nome, ponto fonescense, né? É só me procurar lá. Pode me chamar no direct, que vai ser o maior prazer responder. O meu consultório fica em São Paulo, mas eu atendo online também. Então, o atendimento online pode ser para gestante que estão aqui e fora do Brasil também, porque a gente sabe que é muito difícil os aspectos relacionados ao aleitamento materno, principalmente fora, por conta da divergência de informações que a gente tem aqui. E também pela, às vezes, a dificuldade no trajeto que tem os outros sistemas de saúde que a gente não tem aqui no Brasil, né? O acesso a diferentes profissionais. Então, pode conversar comigo durante a gestação online também. Então, eu atendo online, atendo presencial aqui em São Paulo e vai ser um prazer enorme receber as suas ouvintes. Seu WhatsApp, passa aí de repente, você tem um Claro, WhatsApp, 11 por favor. 978 937 337. É só me chamar, vai ser um prazer. Leilane, é um prazer ter você hoje aqui como a minha convidada especial. Foi um tema muito bom, eu tenho certeza que esse assunto de hoje, esse tema, vai fazer a diferença na vida de alguma mãe, de alguma gestante que está passando por essa situação ou deseja o aleitamento materno. Esse é o objetivo do podcast Mãe Consciente, é trazer educação, é trazer conhecimento, é trazer leveza para essa maternidade. Porque quando nós mães, quando nós mulheres, nós criamos uma rede de apoio, quando uma mulher ajuda outra mulher sem julgar, trazendo conhecimento, trazendo experiências, trazendo sentimento, eu posso fazer a diferença na vida de outras mulheres. E essas mulheres, elas se unem. E esse é o objetivo desse programa, trazer conhecimento, trazer leveza à maternidade. Muito obrigada para você, ouvinte, que está aqui comigo. Muito obrigada por estar participando aqui do meu podcast Mãe Consciente. Eu tenho muitas novidades aqui para vocês. Continuem ligados por aqui e vai ser um prazer falar mais sobre a maternidade com vocês. Beijos! Beijos!